Olá, muito boa noite para você. Começamos agora o programa Entrevista Coletiva. O Brasil vive uma epidemia de judicialização, mas está longe de ser um país justo. Morosidade, excesso de recursos e privilégios para quem tem mais dinheiro para enfrentar e encontrar as brechas na engrenagem do judiciário brasileiro são características do nosso sistema. E neste contexto, as defensorias públicas remam contra a maré ao tentar garantir atendimento e principalmente direitos isonômicos a toda a população. Para falar deste cenário, nós recebemos Flávio Vandeck, defensor público do Estado de Minas Gerais, com atuação junto aos tribunais superiores em Brasília. Mestre em Direitos Humanos pela Northwestern University, nos Estados Unidos, e especialista em Direito Público pela Universidade Cândido Mendes, no Rio de Janeiro. Esse é o currículo, então, do senhor, né, defensor? Uma boa noite e bem-vindo à entrevista coletiva. Boa noite, André. Boa noite, Murilo. É um prazer estar aqui e participar do programa nessa noite. E sempre comigo, o diretor de jornalismo do Grupo Band Minas, Murilo Rocha. Boa noite, Murilo. Boa noite, André. Agradecer ao doutor Flávio pela presença. Eu que agradeço. Doutor Flávio, a gente falou que o senhor trabalha exatamente nessa relação entre a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais e as instâncias superiores que estão em Brasília. Inclusive, o senhor fez um estudo sobre essa relação. Em que pé que nós estamos? Quais são as principais áreas? Como é que a gente mede, né, para saber se Minas Gerais está indo no caminho certo no que se refere a esse diálogo lá com as instâncias superiores em Brasília? Boa noite, André. É verdade, né? Eu atuo nos tribunais superiores em Brasília pela Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, que é uma atuação até, vamos dizer assim, recente. A Defensoria Pública de Minas Gerais só atua presencialmente em Brasília há 3 anos. Né? Antigamente nós atuávamos aqui em Minas Gerais na primeira, na segunda instância, fazíamos os recursos para o STJ e o STF, mas quem fazia esse acompanhamento lá em Brasília era a Defensoria Pública da União. Então, desde 2017 que nós temos esse escritório lá para poder fazer o acompanhamento mais próximo, né? E fazer uma atuação mais integrada com os colegas aqui, né? E permitir que o jurisdicionado carente de Minas Gerais, que ele tenha realmente aquilo que a Defensoria Pública tem que proporcionar, que é um atendimento integral, né? Desde a primeira instância e, se for necessário, até que se chegue, né, ao Supremo Tribunal Federal, isso em todas as áreas, né? No criminal, que é a nossa área principal de atuação, né, a maioria das demandas que hoje estão em Brasília estão da área criminal, mas nós também temos processos cíveis, né, envolvendo questões de família, consumidor e outras demandas também dessa área. Mas o principal que nós atuamos é a área criminal e que foi, inclusive, né, o objeto desse estudo, né, porque o objetivo desse estudo principal é o seguinte: como nós chegamos em Brasília em 2017, né, a partir desse momento, foi possível que a Defensoria Pública de Minas, então, passasse a impetrar habeas corpus no Supremo Tribunal Federal contra as decisões que nós tivéssemos desfavoráveis, né, aos jurisdicionados no Superior Tribunal de Justiça. E, nesse período, né, nós não tínhamos números, nós não tínhamos uma ideia, mais ou menos, de como que esse trabalho estava sendo feito. E aí eu tive essa iniciativa junto com a minha colega, que atua lá em Brasília, que é a doutora Adriana. Falei assim: Adriana, vamos fazer um levantamento para a gente saber exatamente, né, o que está acontecendo, o que nós estamos ganhando, qual é o nosso índice de êxito, né, o que a Defensoria Pública está conseguindo, né, fornecer para o jurisdicionado carente de Minas Gerais, né. E foi um trabalho bem interessante, porque os números se mostraram muito, pelo menos na nossa visão, muito exitosos, né? Assim, um trabalho que tem sido, modéstia à parte, muito bem feito e que nos orgulha bastante. Que números são esses, doutor Flávio, só para a gente poder mensurar essa atuação? Então, o estudo foi concentrado, né, na questão dos habeas corpus que foram apresentados no Supremo Tribunal Federal, né? E nesses 3 anos, Murilo, nós tivemos lá no Supremo Tribunal Federal, só de processo da Defensoria Pública de Minas, só de habeas corpus da Defensoria Pública de Minas, um índice de êxito de 28%, né? Que, para nós, se você for imaginar, né, que esse processo, né, que o processo criminal é como se fosse uma escadinha, né? Nós temos a primeira instância, né, no fórum, a segunda instância, o Tribunal de Justiça, a terceira instância seria o STJ, e aí o STF seria como se fosse uma 4ª instância, né? Então, quando a gente consegue no STF, né, depois daquele processo ter passado por 3 instâncias, você ainda ter, né, uma decisão favorável, seja uma absolvição ou então uma substituição, né, que foi uma situação que a gente viu muito também, né? Às vezes a pessoa cometeu o delito, ela realmente tem que sofrer uma pena, mas se impõe a ela um regime, por exemplo, fechado, uma pena de prisão, quando é um caso em que a jurisprudência do STF e a jurisprudência do STJ permitiriam, por exemplo, uma prestação de serviço à comunidade, né? E aí nós temos que fazer essa escadinha
para poder conseguir chegar até o STF para ter esse direito reconhecido. Agora, né? doutor Flávio, habeas corpus no Brasil, principalmente para o público em geral, ganhou uma má fama. Quando se fala em habeas corpus, sempre está achando que está se favorecendo alguém que não teria, que seria uma coisa injusta, que estaria talvez burlando o sistema, muito porque vários desses casos que ganham a mídia são casos de corrupção, crimes de colarinho branco. O senhor está aqui comemorando o êxito no papel de defensor público da obtenção desses habeas corpus. Qual que é a diferença aí da natureza desses crimes que são representados pela Defensoria Pública e esses que ganham a grande mídia, que as pessoas acabam condenando aí vamos dizer, os habeas corpus? Sem dúvida, Murilo. A questão é o seguinte, há um sentimento, né, e ele é um sentimento muito aceitável da população, né, de não ver a questão do habeas corpus como uma questão ruim por causa disso mesmo, né, porque aquilo que é noticiado na mídia, né, geralmente, são esses casos da Lava Jato, né, casos que envolvem, né, poderosos, a questão da corrupção, mas a gente tem que ter uma ideia, né, de que o direito penal no Brasil, ele é um direito que envolve majoritariamente outros crimes, né? A gente envolve principalmente, né, na verdade, né, vamos dizer assim, a grande clientela do direito penal no Brasil, né, são as pessoas mais carentes. Infelizmente, a gente sabe que a corrupção, apesar dela estar sendo investigada e punida como nunca no Brasil, e isso é muito salutar, mas o direito penal ainda é muito voltado, né, para as pessoas mais pobres. E muitos desses crimes que as pessoas mais pobres acabam cometendo, né, são crimes de menor ofensividade, né? São casos, por exemplo, de furto de pequenos valores, né? São casos, por exemplo, de tráfico de drogas em pequenas quantidades, né? Aquele traficante eventual que não é um grande barão do tráfico ou alguém que, né, geralmente, às vezes, são meninos jovens, negros, da favela, que acabam se entrando naquele universo, né? Por não ter, talvez, muita oportunidade, né? E acabam tendo do sistema de justiça, muitas vezes, né, uma decisão que não está em conformidade com aquilo, né, que tanto o STJ como o STF, que são cortes, né, que deveriam ser cortes de precedentes, ou seja, cortes que estabelecessem um entendimento que fosse obrigatoriamente seguido, né, pelos tribunais abaixo, muitas vezes acaba que isso não acontece. Então é muito comum a gente ver, por exemplo, como tem no estudo, né, que a gente demonstra, situações de furtos completamente insignificantes, né, de valores de R$ 5, R$ 10, R$ 20, onde o objeto é devolvido, né, não há nenhum prejuízo efetivo e aquela pessoa acaba sendo condenada, muitas vezes, a um regime semiaberto, a um regime fechado, ou então um traficante pequeno, iniciante, está começando ali, um menino jovem, 18, 19 anos, que foi pego ali vendendo uma quantidade pequena de drogas, né, e sofre uma reprimenda muito pesada, né, se você for comparar em relação àquilo que ele está fazendo, que muitas vezes, na jurisprudência desses tribunais, é uma situação que, óbvio, tem que ser apenada, e a gente não está aqui dizendo que não tem que ser, mas de uma forma mais razoável, né, como, por exemplo, a prestação de serviço à comunidade, ou então Mas por que esse caso chega... por exemplo, o caso de um furto de R$ 5. Outro dia teve um caso recente, um furto de shampoo, que chegou para uma ministra do STF, inclusive, que deu um voto pela manutenção da condenação, que causou grande espanto. Por que esses casos chegam? Não há questão de jurisprudência, súmulas vinculantes poderiam eliminar isso? Exatamente. Na verdade, né, inclusive, Murilo, esse é um caso, esse que, na verdade, causa alegria para nós, que nós conseguimos ter esse êxito, e, ao mesmo tempo, que causa um espanto, né? Porque se a jurisprudência do STF, né, ela é nesse sentido, então, por exemplo, eu vou dar um exemplo para você. Essa semana mesmo, eu fiz uma sustentação oral no STJ num caso, né, onde era um caso de aplicação do princípio da insignificância, onde o Tribunal de Justiça aqui de Minas Gerais, né, foi uma decisão isolada, óbvio, não estou querendo dizer que essa seja mas uma decisão isolada do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, onde o desembargador relator disse que o princípio da insignificância não existe, né, sendo que os 10 ministros criminais do STJ e os ministros do STF, todos, eles entendem que o princípio da insignificância existe, né? Óbvio que ele tem os requisitos para a sua aplicação. Agora, dizer que o princípio da insignificância não existe, né? Então, o que acontece muitas vezes, na nossa visão, é que, infelizmente,
a jurisprudência dos tribunais superiores não é seguida. E eu acho que esse estudo, né, ele serve bem para mostrar isso, né? Só para clarear, doutor, para o nosso telespectador, o que é o princípio da insignificância? O senhor explicar para ele. O princípio da insignificância é o seguinte, quando você tem, né, uma situação onde... porque é o seguinte, a ideia do direito penal, né, é que o direito penal puna aquelas condutas que sejam as condutas mais agressivas, mais relevantes, né? Como o direito penal é a área do direito mais, vamos dizer assim, dura, né? O direito penal tem que ser direcionado para aquelas condutas que efetivamente causem, né, um dano à sociedade. Então, muitas vezes você tem situações, por exemplo, né, de furtos de pequeno valor que não geram nenhuma questão maior, como o objeto geralmente é devolvido, né? São situações que não geram... onde se entende, né, que essas condutas, por serem muito pequenas, não se justifica que se use o direito penal para puni-las, né? Então, isso que é o princípio da insignificância, é você não usar o direito penal quando aquela conduta não for proporcional ao que você puna com pena de prisão, outra, como seja, né? Deixa eu aproveitar e convidar para participar dessa nossa conversa o comentarista de política da Band Minas, Orion Teixeira. Boa noite, Orion. Boa noite a todos. O debate sobre a prisão após a segunda instância ainda não foi concluído, mas a Constituição garante o direito de defesa até a quarta instância, que é o STF. A Lava Jato tentou mudar isso. Houve excessos da operação que serão agora recalibrados? Ou isso pode afetar seus rumos ou enquadrá-los aos preceitos constitucionais? Fica à vontade, Flávio. Eu acho que é uma questão que eu estava falando mais cedo, né? Assim, às vezes a gente atira onde vê e acaba acertando onde não vê, né? Então, as pessoas têm essa ideia sobre a prisão em segunda instância, né? Como deixar para punir só após o trânsito em julgado, vai gerar impunidade, né? Vai gerar... Agora, você vê, né? Se você tem do lado a Lava Jato, né, e os crimes de corrupção, mas eles são minoria, né? Do outro lado, você tem toda uma gama de outros delitos, de delitos pequenos, né? De delitos onde a regra do direito penal ela é uma só, né? Ela vai aplicar para a Lava Jato e ela vai aplicar também para furtos insignificantes, para questões de tráfico de menor importância. Então, o que nós entendemos, por óbvio, a nossa visão enquanto instituição, né, é o seguinte, olha... além da questão jurídica, né, de a Constituição dizer claramente, né, que o cumprimento da pena é só após o trânsito em julgado, né, essa é a nossa visão, mas também nós precisamos ver, né, situações onde injustiças vão acabar sendo cometidas, né. Semana passada mesmo, né, a Defensoria Pública de São Paulo, né, soltou um estudo, né, em que 60% dos habeas corpus que ela entra no STJ, 60% são providos. Quer dizer, ou seja, nós não estamos tendo uma exceção, né, no desvirtuamento das decisões, né, no caso de São Paulo. Né, o Tribunal de Justiça de São Paulo é um tribunal muito recalcitrante em relação à jurisprudência do STJ e STF. Quando você tem 60% dos habeas corpus, isso é um número altíssimo. Né? Isso é um número que demonstra que, de fato, os tribunais de segunda instância não estão efetivamente, pelo menos no caso do Tribunal de São Paulo, não está cumprindo. Né? E aí, se você tem essa situação de instalar a prisão em segunda instância, ótimo, nós vamos ter ali a punição para aqueles da Lava Jato, mas nós vamos ter também uma grande quantidade de pessoas, né, que vão cumprir pena, muitas vezes, por situações onde elas não deveriam. Então, aquilo que nós defendemos é o seguinte, casos de crimes graves, casos de crimes de violência contra a pessoa, onde o juiz entende que é necessário a prisão, existe um instrumento para isso, que é a prisão preventiva, né? Em nenhum momento, se defender a prisão após o trânsito em julgado significa que o juiz não possa prender antes do trânsito em julgado. O que nós defendemos é que cumprimento de pena, ou seja, prisão definitiva, só seja após o trânsito em julgado. Agora, se o juiz entender, né, um homicídio violento, um roubo, né, ou uma pessoa que reiteradamente comete crimes, a legislação já permite, né, que ela responda ao processo presa preventivamente. Essa é a previsão. Então, esse é o entendimento que nós defendemos. A gente está discutindo casos como essa questão da Lava Jato, envolve políticos, enfim, grandes empresários, né, enfim. Mas a gente vive num país extremamente desigual. Até falei na abertura, questão de isonomia, acesso à justiça. Como é que a gente está nesse aspecto? Principalmente as pessoas menos favorecidas, como é que está essa questão do acesso e qual que é a importância, né, o papel da Defensoria nesse ponto de tentar trazer também justiça para essas pessoas? Claro.
André, eu sou muito suspeito para falar porque eu pertenço à instituição, né, que faz esse atendimento a essas pessoas. Mas o que eu posso dizer é que o nosso modelo de assistência jurídica que nós temos no Brasil através da Defensoria Pública, né, ele é um exemplo, e eu posso dizer assim, até um exemplo mundial, né, porque nós temos hoje, né, uma instituição que, voltada para aquilo, profissionalizada, com pessoas concursadas, né, com pessoas que passam por um concurso que não é fácil, né, ou seja, uma carreira que de pessoas voltadas para aquilo, um serviço profissional, onde você consegue, na questão, por exemplo, judicial, garantir que a pessoa tenha o seu direito defendido desde a primeira instância até no Supremo Tribunal Federal, mas também, né, que é uma função muito importante da Defensoria Pública. Nós temos hoje uma atuação extrajudicial muito grande também, né? O caso de Brumadinho, né, eu acho que, não sei se todo mundo conhece, mas é um exemplo, né? A atuação da Defensoria Pública no caso de Brumadinho, nós resolvemos ali diversas demandas, né? Nós desafogamos o judiciário ali, né? E muito rapidamente, né, com acordos que foram extremamente benéficos para os atingidos, né, e que resolveram o problema. Né? Você vê que a situação de Brumadinho é muito diferente da situação de Mariana, por exemplo, onde não houve, né, infelizmente, essa situação. Então, eu posso dizer que hoje, aonde a Defensoria Pública está, a população está bem assistida. O nosso grande problema hoje na Defensoria Pública é que, como nós somos uma instituição que ainda está crescendo, infelizmente, nós não conseguimos estar em todas as comarcas, né? Existe uma emenda constitucional, que é a Emenda Constitucional 80 de 2014, que estabeleceu que até 2022 nós teríamos que ter Defensoria Pública instalada em todas as comarcas. Só que, infelizmente, até mesmo pela questão da pandemia, a gente sabe, né, que os estados, né, todos, têm sofrido uma situação fiscal complicada. Eu creio que vai ser muito difícil da gente conseguir cumprir, né, esse mandamento até lá. Mas o nosso objetivo é sempre de continuar crescendo, espalhando e se interiorizando, né? Hoje a Defensoria Pública de Minas está em pouco mais de 100 comarcas, se não me engano, mas nós ainda temos aí pelo menos mais umas 150, 180 comarcas para se chegar, né? E o nosso objetivo é esse, garantir às pessoas, né, a assistência jurídica integral, que é o nosso objetivo. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou fazer uma rápida pausa na nossa conversa com o Defensor Público do Estado de Minas Gerais, Flávio Vandeck, e a gente volta daqui a pouquinho, não saia daí. Estamos de volta com o programa Entrevista Coletiva, que neste sábado recebe o Defensor Público do Estado de Minas Gerais, Flávio Vandeck. A gente continua a entrevista então, Murilo Rocha. Doutor Flávio, queria perguntar para o senhor se há uma diferença, eu passei rapidamente o olho pelo estudo que o senhor fez, mas eu não vi essa comparação com, por exemplo, do êxito da Defensoria Pública em comparação com, vamos dizer, a advocacia privada, junto às cortes superiores. O senhor tem essa percepção que a Defensoria Pública é preterida ou tem um melhor desempenho, tem um pior desempenho em relação a advogados particulares na defesa junto ao STF, principalmente? Murilo, eu não tenho uma percepção. Na verdade, existe até um estudo, né, que foi feito pelo STJ, inclusive, né, mostrando que o êxito da Defensoria Pública ele é maior que o da advocacia privada. E eu até posso te dizer por que na minha visão, que esse êxito é maior, sem nenhum demérito de forma alguma à advocacia privada, mas é porque na Defensoria Pública, né, como nós somos uma instituição que a gente debate teses, a gente discute teses, a gente faz uma atuação mais integrada, a gente consegue fazer aquilo que a gente chama de uma litigância estratégica, né? Então, assim, muitas vezes, né, na Defensoria Pública a gente leva até alguns temas que a gente sabe que são temas que nós não vamos obter êxito lá, né? Não adianta, tem coisas que a gente sabe que não tem como conseguir. Então, isso a gente não trabalha para abarrotar os tribunais disso, entendeu? Então, assim, eu acho que esse êxito maior vem disso também, dessa ideia de atuação integrada, né? Assim, eu, por exemplo, que estou em Brasília, né, e a minha colega Adriana, a gente entra muito em contato com os colegas, muito passando para eles as teses que estão acontecendo. Fala, olha, gente, isso aqui a gente tem tido êxito, isso aqui está caminhando bem, isso aqui não está caminhando tão bem. Então, acho que isso interfere, sem dúvida, no resultado. Em relação ao tempo dos processos, há uma diferença?
entre os processos defendidos pela Defensoria Pública, tempo de resolução mesmo, de uma sentença, que chegasse ao fim? Não tem uma diferença entre... Não, isso é uma coisa assim que não existe. O judiciário, ele, se eu posso dizer uma coisa assim, que eu vejo, pelo menos nos tribunais superiores, o judiciário não tem nenhuma distinção entre quem está defendendo ou quem é o réu, assim, pelo menos não é algo que eu veja nesse sentido, entendeu? Pelo menos na minha atuação eu não tenho visto isso, não. E, enfim, a nossa atuação lá, inclusive, é uma atuação muito bem recebida até pelos ministros. A gente sempre tem uma entrada muito boa com os ministros, sempre que precisa despachar os processos, sempre à disposição. E nós temos, sim, levado muitos casos, muitas teses. A Defensoria Pública é quem encabeça, né, os julgamentos lá. Né? Então, agora nós tivemos o pacote anticrime, né, que foi uma alteração muito grande que nós tivemos na legislação penal, que vai ensejar diversas discussões, né, porque sempre que você tem uma alteração legislativa, aquilo acaba desafogando no Poder Judiciário, né? E certamente a Defensoria Pública vai acabar encabeçando diversas dessas discussões, né? Então, mês passado mesmo, né, uma das discussões que começou após o pacote anticrime, né, que é um tema até técnico, que é a possibilidade do juiz decretar prisão sem que haja um pedido do Ministério Público nesse sentido, ou da polícia, né? Foi uma tese que, na sexta turma do STJ, foi encabeçada num habeas corpus nosso, da Defensoria Pública de Minas. Antes da saída para o intervalo, o senhor estava falando sobre a questão da expansão da atuação da Defensoria e de que, de alguma forma, a pandemia acabou prejudicando esses planos, ou pelo menos atrapalhando de alguma forma. Quais foram os desafios colocados, ou estão sendo os desafios colocados pela pandemia da Covid-19, no caso da Defensoria? André, a história da Defensoria é uma história de contato com a população, né? Nós somos uma porta de entrada para a população, assim, as nossas portas são sempre abertas e não só para a questão da vulnerabilidade econômica, né? A Defensoria Pública lida com outras vulnerabilidades também. Nós lidamos com a questão do idoso, né? A questão do deficiente, né? A pessoa com deficiência, a mulher vítima de violência, né? Então é o seguinte, a pandemia foi um choque para nós nesse sentido de impedir esse contato pessoal, né, com os nossos assistidos, que é algo essencial para o nosso trabalho. É impossível para o defensor, né, e em diversas áreas, que ele atue sem que ele tenha aquele contato pessoal. Agora, felizmente, né, a tecnologia, em muitos casos, conseguiu fazer essa substituição, né? Então, hoje a gente tem mantido um atendimento via WhatsApp, né, que, assim, a gente sabe, né, que muitas pessoas, mesmo mais pobres, hoje em dia têm essa possibilidade. Agora, tem uma parte da população também que nem essa possibilidade tem, né? Como disse o presidente da República essa semana, tem os pobres, né, e tem os paupérrimos, né? E a gente lida com essas pessoas e é realmente difícil isso, tanto que nós agora estamos buscando fazer a retomada gradual, né, das atividades. Agora, é algo que tem que ser muito cuidadoso, né? Porque na sede da Defensoria Pública passam por dia milhares de pessoas. Agora, então... Doutor Flávio, desculpe te interromper, eu queria que o senhor falasse um pouco como que o senhor viu a atuação do judiciário brasileiro na concessão, por exemplo, de habeas corpus para presos vulneráveis, presos de grupo de risco durante essa pandemia. Foi muito criticado, tive até um caso aqui em Minas, que um detento morreu com Covid-19, sendo que o processo dele parece que era um processo, ele estava até um preso provisório. Então, como é que você ouviu as decisões do judiciário em relação a essa questão da pandemia no sistema carcerário? Então, a visão que nós, da Defensoria Pública, tivemos, né, nessa questão era no sentido de que o mais importante era a situação que o preso estava, né? Se o preso, ainda que ele estivesse cumprindo pena ali, mas se ele fosse uma pessoa idosa, uma pessoa diabética, né, uma pessoa hipertensa, né, o nosso entendimento era no sentido de que, pelo menos durante a pandemia, ele deveria ser colocado em prisão domiciliar. Óbvio que não significava soltura, liberou geral, de forma nenhuma, mas que ele, pelo menos, não ficasse ali submetido a esse tipo de risco, como aconteceu com esse detento, como aconteceu com um deputado também, né, de Santa Catarina, né, que até uma decisão do STF. Mas o judiciário, e aí não foi um entendimento só do Tribunal de Justiça de Minas, foi um entendimento do STJ também e do STF, no sentido de que a recomendação 62 do CNJ, que era a recomendação que tratava, né, dessa questão de colocar os presos em domiciliar, de que os presos por crimes graves não seriam colocados
em prisão domiciliar, né? Ainda que fossem de grupo de risco, né? Salvo se o presídio alegasse, o diretor do presídio alegasse que ele não teria a mínima condição de ser tratado ali dentro, né? Foi uma decisão que nós nos insurgimos contra ela várias vezes, mas ela prevaleceu, né? Inclusive agora, né, a recomendação 62 foi até renovada pelo ministro Luiz Fux, né, quando assumiu a presidência do STF, e inclusive ele renovou ela fazendo uma ressalva, dizendo que não se aplicaria inclusive a crime de corrupção e outras espécies de delitos, né? Não foi a visão que nós tivemos. Nós tivemos a visão de que o importante era garantir a integridade daqueles presos. Mas o judiciário, e eu falo o judiciário como um todo, teve uma outra visão sobre essa situação. Deixa eu chamar mais uma pergunta do nosso comentarista de política, Orion Teixeira. O Brasil possui 4 instâncias judiciais, da primeira até a 4ª, que é o STF. O que falta à Justiça para que as suas decisões não sejam tão divergentes entre as várias instâncias? Jurisprudências, súmulas, ou isso pode afetar a independência de julgar? Pode ficar à vontade. Olha, eu concordo com o Orion, eu acho, e atuando nos tribunais superiores, eu acho que falta sim que se siga, e não é um achismo, como eu disse aqui, né? A Defensoria Pública de São Paulo, 60% dos habeas corpus que ela entra são providos no STJ, quer dizer, significa então que as instâncias inferiores, pelo menos lá no caso de São Paulo, não estão necessariamente cumprindo aquilo que está sendo decidido. Então, eu não vejo nenhum problema, né, em que entendimentos jurídicos consolidados, quando o Tribunal Superior já debateu aquela questão mais de uma vez, né, já se debruçou sobre aquele tema, né, eu sinceramente não vejo nenhum problema que aquilo ali se torne algo de cumprimento obrigatório. É óbvio que quando você chega, né, num processo na primeira, na segunda instância, ele pode ter uma particularidade que justifique você não aplicar. Agora, a regra, né, é que isso não aconteça. Então, assim, se você está tendo uma situação em que 60% dos habeas corpus de uma instituição estão chegando no STJ, estão sendo providos, né, isso mostra que alguma coisa está errada, né? Ou seja, nós precisamos de ter mecanismos mais eficientes para que essas decisões sejam cumpridas, né? Agora, doutor, uma das principais críticas sobre as cortes, né, os tribunais, é a questão das decisões monocráticas. Elas atrapalham a atuação da Defensoria Pública? Atrapalham muito. Isso é um problema muito grave mesmo, assim. E a ideia das decisões monocráticas é o seguinte, que se tome decisões monocráticas sempre que aquela questão já tiver sido debatida por mais de uma vez pelo tribunal. Quando se criou essa possibilidade, né, de que se tomassem decisões monocráticas pelos ministros, seria nesse sentido. Agora, o que a gente vê é que várias vezes questões que não foram suficientemente debatidas ou que não têm um entendimento, que decisões monocráticas acabam sendo tomadas, né, e isso é muito ruim, principalmente para a defesa, né, porque quando você recorre de uma decisão monocrática, não é permitido, por exemplo, que você faça uma sustentação oral, né? Então, isso acaba restringindo, sim, o direito de defesa. Então, esse é um problema que nós temos visto. Muito obrigado. O programa Entrevista Coletiva está terminando aqui. Eu agradeço, claro, a participação do defensor público do Estado de Minas Gerais, Flávio Vandeck. Muito obrigado, Flávio. Eu que agradeço o espaço, agradeço bastante. Boa noite aos telespectadores. Muito obrigado, Murilo. Obrigado, André. Obrigado, doutor Flávio. Para compartilhar, também rever os nossos programas, é só ir no perfil da TV Band Minas no YouTube e no Facebook. Tem representação também na Rádio Band News, domingo, às 6 da noite. Obrigado pela companhia e até a próxima.